Vamos lá, nosso assunto hoje é comprometimento. Você recebeu aí um infográfico com esse tema, comprometimento. Então nós vamos discutir um pouquinho o que é o comprometimento, como que a gente aplica isso dentro do ambiente de trabalho, mas principalmente, eu acho que o mais importante no assunto aí é você entender que esse é um conceito fundamental para qualquer pessoa. Não se trata apenas de um profissional trabalhando. Comprometimento é uma das qualidades em queda, em desuso nos dias de hoje. Então, se a gente conseguir desenvolver isso e colocar o comprometimento como uma meta pessoal, um valor pessoal a ser desenvolvido, você vai perceber aí que sua vida vai melhorar, sua eficácia vai melhorar em coisa assim de 100%. A coisa é outra. A vida é diferente para quem é comprometido. Então, tema de hoje, comprometimento. De acordo com o dicionário brasileiro Globo, é o ato de comprometer-se, é um compromisso. Logo abaixo você tem aí, número 1, compromisso. Qualquer promessa ou obrigação solene, ajuste, contrato ou acordo. Comprometer-se, ainda de acordo com essa obra de referência aí, é empenhar-se, colocar-se em má situação, obrigar-se, contrair obrigações, expor-se. E empenhar, obrigar-se por promessa, por todo o empenho, diligência, interesse, ardor. Uma definição por si só é uma definição muito parecida assim com o dinheiro, né? Por si só não é boa nem ruim. Vai depender do enfoque que a gente dá, porque se você pensar em comprometer-se, colocar-se em má situação, dá a impressão que é uma coisa ruim, né? Tem gente que fala assim, eu não quero me comprometer, como se o comprometimento fosse uma coisa ruim, mas ele em si não é bom nem ruim. O que é bom ou ruim é o acordo feito e não o ato de assumir o acordo. Muitas pessoas, por não entender isso, vivem com o pé atrás, né? Então a pessoa não se compromete com nada. Então, se você entender o comprometimento como um valor, olha aí, Ana, por favor, lê pra gente o que está dentro dessa caixinha. Comprometimento como valor. Prejuízo a si mesmo. E isso possa trazer prejuízo, né? Então, às vezes a pessoa assume um acordo, um compromisso, e com o passar do tempo, aquilo ali passa a ser ruim para ela. Era bom no começo. Aí, com o passar do tempo, a coisa começa a trazer prejuízo. Mas ainda assim, pelo acordo firmado, a pessoa tem que se comprometer com aquilo. Note que o verbo aí que inicia esse valor é esforçar-se em manter o acordo feito. Então, ao longo do nosso trabalho hoje, nós vamos falar bastante sobre esforçar-se. A analogia principal aí é a do casamento. Então, o casamento ele é um compromisso marcado por uma promessa solene. Tanto é que na cerimônia tem um momento lá que você faz os votos, não é isso? Só que para o casamento ser mantido, note aí que ele é um acordo em que os dois assumem publicamente um desejo de conviver um com o outro e de rejeitar os outros parceiros e possíveis oportunidades que teriam. Então, muitas pessoas têm problema no casamento porque casa e quer viver a vida de solteiro ainda. Aí vai dar problema mesmo. Então, é claro que as múltiplas oportunidades, elas deixam de existir quando uma pessoa assume, por exemplo, o voto do casamento. Só que, por exemplo, na intimidade é preciso ardor.
para que um sinta que o outro tem interesse, né? O que mais? Um precisa demonstrar interesse pelo outro continuamente. Isso envolve perguntar, isso envolve querer saber, isso envolve estar ansioso para saber como foi e como é a vida do outro. No começo pode parecer fácil, mas com o tempo exige-se empenho para manter-se fiel. Quando os interesses um do outro se distanciam, é necessário que a própria pessoa se obrigue a se manter fiel ao compromisso. Quando as coisas vão mal, o compromisso se traduz em esforço para fazer dar certo. Então é por isso que uma pessoa, quando ela fica noiva de outra, ela mesma já diz assim: eu estou comprometida. Certo? Nos tempos antigos, o próprio ato de ficar noivo já era considerado um casamento. Só faltava a celebração pública ali, né? A troca de votos. Então hoje, se a gente for pensar e comparar o trabalho com um casamento, é mais ou menos a mesma coisa. É gostoso no começo, está todo mundo feliz, mas com o passar do tempo exige esforço, empenho para fazer com que aquele acordo assinado lá no começo continue fazendo sentido. Mas relacionado ao casamento, como as coisas mudaram, né? Ah, sim. Isso é fato, né? Hoje em dia essa noção aqui não existe, né? A pessoa diz assim: não, mas eu sou um casal moderno, nossa relação aqui permite entrada de 5, 6, 10 parceiros, então é outra coisa, isso aí não é casamento, né? Então chame de outra coisa, não é casamento. Então, note aí, olha, se o comprometimento ele é um valor que envolve esforçar-se para cumprir acordos, vamos ver então aí, você já pode usar esse mapa mental que está logo abaixo, vamos entender um pouquinho por que isso é difícil e como que a gente desenvolve isso, tá bom? Então começa-se pelo seguinte, olha, é preciso entender que o comprometimento, ele é uma característica pessoal e intransferível, é como se fosse um cartão do banco, né? Você não pode usar para outra pessoa, é uma característica que é sua, é uma característica que cada pessoa tem que ter a sua. Eu não posso desenvolver comprometimento para que você se torne mais comprometido. Isso é pessoal e intransferível. Ou a pessoa tem ou não tem. Eu estou meio comprometido. Não, então você está envolvido só. Ok? Então o comprometimento ele é pessoal e intransferível. Por que isso é um problema para alguns? Porque ninguém se compromete com objetivos de terceiros. Em geral, a gente só se compromete com os próprios objetivos, e aí a gente usa os meios que a gente tem para alcançar esse objetivo. Então, muitas empresas, às vezes, têm essa crítica, né? Os meus colaboradores não se comprometem. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Ana Paula, por favor. Pode. Então, muitas empresas às vezes dizem assim: os meus colaboradores não se comprometem com os objetivos da empresa. Não é que a pessoa não se compromete com o objetivo da empresa, a pessoa não tem um objetivo pessoal que ela queira alcançar e por isso ela não faz da empresa uma ponte. Então ninguém se compromete com empresa nenhuma, ninguém se compromete com outra pessoa nenhuma. O ser humano ele é interesseiro por natureza. Então se ele não tem um interesse pessoal na coisa, ele não se compromete com ela. Segundo aspecto, se você estiver acompanhando aí, é que muitas pessoas nem têm objetivos pessoais. Então muitos não se comprometem nem com os próprios objetivos e outros nem têm objetivo. Não traduzindo aqui que não tem objetivo, não tem comprometimento. Não tem comprometimento. Fulano está descomprometido. Não, ele está sem objetivo. Em outras palavras, está perdido. Certo?
A causa disso é pensar que o comprometimento é ruim, então logo a pessoa já rejeita o conceito. Ah, não, eu prefiro não me comprometer. Isso aí tem a ver com não assumir mais responsabilidades, certo? E às vezes a pessoa entende o comprometimento como algo ruim, justamente porque foca na parte em que, se as coisas mudarem, eu vou ter que continuar cumprindo aquele acordo. Então é por isso que às vezes a pessoa não consegue tomar a decisão, por exemplo, de entrar num curso superior. Não, porque são 5 anos, vai que... São 3 anos, vai que a coisa muda e eu não consigo arcar com o compromisso. Só que ela não entende que o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Ela fazendo ou não aquele esforço, aquele empenho. Agora, quando ela tem um objetivo pessoal de se formar, ela não fica dando desculpas, ela se lança no compromisso. Exatamente. Você tem que sempre apontar um norte, um objetivo. Um norte para todo mundo. Exato. Todo mundo precisa, né? Estão conseguindo acompanhar aí, gente? Todo mundo precisa de um objetivo. Se não tiver esse objetivo, a pessoa não se compromete com nada. É aquela famosa questão, né? A motivação é intrínseca, ela vem de dentro para fora. É verdade. Só que isso não quer dizer que uma outra pessoa não possa me ajudar a enxergar os meus motivos e os meus objetivos. Então, olha, que motivos você tem para se comprometer, para trabalhar melhor, para ser um profissional mais empenhado, mais esforçado? Se eu te ajudo a conhecer os seus motivos, eu estou lhe motivando. Tranquilo? O item 2 aí, olha, da causa: manter o foco demasiado em erros do passado. Muitas vezes a pessoa, por ter cometido muitos erros, ela não consegue olhar para frente. O erro funciona como se fosse uma bola de ferro presa ao pé. Puxa, mas como é que eu vou fazer tal coisa lá na frente, sendo que eu estou, o meu histórico não é um histórico positivo. Eu acumulei tanto fracasso na minha vida que eu acho que eu não vou conseguir ser bem sucedido. Então ela nem define uma meta, ela nem define um objetivo, por conta de erros que ela já cometeu. Tranquilo? Então a solução para isso são atacar o problema em 3 frentes, né? Primeiro, desenvolver uma motivação interna, aprender a estabelecer esses objetivos. Segundo, ser autorresponsável, entender que aquilo que a gente aceita fazer passa a ser nossa responsabilidade. E terceiro, persistência. Sem desenvolver isso, a gente não consegue nem se comprometer. Porque você pulou o motivo da causa, pensar demasiado em erros do passado, né? O primeiro aí, pensar que comprometimento é o mesmo que sacrifício, eu falei nós já falamos do problema, vamos falar da causa. Pensar que o comprometimento é o mesmo que sacrifício, que é quando a pessoa se concentra apenas na parte ruim. Puxa, mas eu não posso assumir um compromisso de 3, 4, 5 anos, que é o tempo de um bacharelado, porque vai que alguma coisa muda. Então ela pensa só na parte ruim. Eu vou ter que assumir aquele compromisso, né? E falamos também que manter o foco demasiado em erros do passado impede que a pessoa tenha objetivos e aí ela não se compromete mesmo. Tranquilo? É interessante isso, né, que a gente está falando aqui, porque se o comprometimento exige empenho, eu não posso ficar preso no passado. Aquele psiquiatra, o Augusto Cury, ele chamou isso aí de fenômeno RUN, né, que a memória ela vai gravando eventos de fracasso, de insucesso, a tal ponto que a pessoa não consegue mais nem mesmo sonhar com uma realidade diferente, né? É como se ela precisasse formatar o HD mental para que ela pudesse começar de novo, porque às vezes ela está tão cansada de tantos erros, de tantos fracassos, que ela não consegue nem mesmo sonhar.
nem definir um objetivo futuro, ela não tem força, nem para pensar em fazer diferente. Então é por isso que ela não desenvolve. A solução então é motivação interna, ser autorresponsável e desenvolver persistência. Então vamos falar um pouquinho sobre motivação interna. Você viu aí uma pimentinha aí, né? No seu infográfico. Começa com objetivos pessoais definidos. Pode ser coisas pequenas de curto prazo. Então o que eu quero? Eu quero pagar determinada dívida. Como é que eu faço para alcançar esse objetivo? Você estabelece uma meta curta. Olha, vou separar aí X reais todo mês, até dar um montante e vou lá. Outra saída, não, eu vou lá, vou renegociar a dívida e vou assumir esse compromisso. E aí você vai aos poucos, né? Não precisa fazer que nem o Fittipaldi, tá? O Emerson Fittipaldi arrumou uma dívida de 27 milhões, né? Nos eventos que ele estava fazendo. Aí quando os credores foram a público, aí ele falou, não, aí foi lá no Fantástico, né? Eu vim aqui dizer que eu vou pagar. Mas ele havia dito que ia pagar lá no começo, quando ele fez o compromisso, né? Então o que mudou? O que mudou é que agora a mídia sabe, né? Enquanto ele estava devendo em off, não fazia diferença, né? Então, uma vez que você tem aí um objetivo a alcançar, não adianta só alcançar o objetivo e não mudar nada, senão vai ser um objetivo inválido, né? Você pode até estabelecer, mas você não vai alcançar. E uma vez que você estabeleceu esses objetivos, vem aí a necessidade de ter o foco nos seus pontos fortes. Em geral, a gente tende a se concentrar nas nossas fraquezas. Muitas pessoas, Ana, na hora de assinar lá o acordo, né? Na hora de fechar o acordo de venda, ela fala assim, mas será que eu vou dar conta? Mas eu sou tão desorganizada, eu acho que eu não vou conseguir. Eu não gosto de ler. E ela não pensa naquilo que ela tem de positivo. Então, às vezes, concentrar-se nos seus pontos fracos é uma forma de dar desculpa para não se comprometer. E uma vendedora que sabe disso vai conseguir tratar esse assunto com mais objetividade. Vai conseguir mudar o foco do cliente para o lado positivo da história. É claro que se você quer desenvolver motivação interna, você tem que ter claro para você aquilo que você tem de força. Para se concentrar nos nossos defeitos, já tem os outros. Então você, pelo menos, tem que aprender a concentrar-se nos seus pontos fortes. Tranquilo? A analogia que eu faço é a do Oscar Schmidt e do Ayrton Senna, né? Os dois eram grandes atletas no seu tempo, cada um na sua área. O Ayrton Senna, por mais que ele gostasse de automobilismo, ele foi lá e treinou automobilismo. Então imagina que fosse o contrário, né? O Oscar, daquele tamanho, se mete a ser piloto de Fórmula 1. Ele não ia caber dentro do cockpit. Não, faz um carro maior, ia ficar pesado, não ia ter desempenho. Não, mas então o Senna, ele era apaixonado por basquete. Ele não ia ser um bom jogador de basquete porque não tinha altura. Agora, quando cada um se concentrou no seu ponto forte, foram grandes à sua maneira. A mesma coisa se dá em relação aos seus pontos fortes, né? O problema é que tem muito Oscar Schmidt querendo ser Ayrton Senna e muito Ayrton Senna querendo ser Oscar Schmidt. Então, o que você faz bem? Às vezes é isso que você precisa concentrar para poder atingir objetivos. Às vezes foi isso que faltou no passado, concentrar-se nos seus pontos fortes, para que você alcançasse seus objetivos. A pessoa fala assim, não, mas eu tive muitos erros, muitos fracassos na vida. É porque ela estava se concentrando no que ia dar errado. Tranquilo? Então, uma vez que você desenvolveu essa motivação interna, você pode entender isso como ter objetivos de vida. Quanto mais desafiadores, maior a sua motivação. Uma vez que você fez isso, o próximo passo é ser autorresponsável. Simon, mas a minha vida não é boa, as coisas não dão certo para mim.
E a responsabilidade de mudar isso é de quem? É sua. Porque quando você é autorresponsável, você fala assim, olha, peraí, eu estou com problemas, e esses problemas são sérios. O que eu preciso fazer para resolver? Quanto mais cedo você assume os seus resultados, sejam eles positivos ou negativos, mais rápido você sai dali. Agora, você ficar achando que o mundo é azul e que os problemas que você tem vão ser resolvidos por alguém que não seja você, aí você não vai conseguir desenvolver autorresponsabilidade nunca. Tá? Segundo aspecto aí, olha, é preciso expressar fé em si mesmo. Note que eu disse expressar fé. É deixar claro, Fernando, que você confia na sua capacidade. Entendeu? E se às vezes no fundo, às vezes a gente tem esse problema nisso daqui, como é que sai disso? De expressar fé em si mesmo? A primeira coisa, resgata os objetivos. Porque se eu não conseguir ter um objetivo realmente desafiador e não saber enxergar os meus pontos fortes que vão me levar lá, aí eu não consigo expressar fé em si mesmo, em mim mesmo. Porque para expressar fé em si mesmo, você tem que acreditar que você tem pelo menos uma competência que vai te levar naquele objetivo. Você vai acreditar nas competências que tem. Exatamente. Aí você expressa fé nessa competência. O exemplo que eu gosto é o do Ayrton Senna, né? Franzino, baixinho, a única coisa que ele tinha era o dinheiro. Nem apoio da família para poder correr ele não tinha. Tanto é que ele começou a carreira e desistiu, foi trabalhar na empresa do pai dele, que era uma empresa de uma siderúrgica, né? Aí ficou lá chateado pra caramba lá. Até o depoimento da irmã dele diz assim, o Ayrton estava morrendo ali, então meu pai falou, vai correr, já que você gosta, vai correr. Primeira corrida de Fórmula 1 dele, ele quase morreu, coração. Aí ele pegou e falou assim, não, mas eu quero, eu vou conseguir, eu vou fazer. Tanto é que assim, a preparação física de pilotos surgiu com Ayrton Senna, né? Não sei se você sabe, ele foi o primeiro piloto a fazer exercícios físicos para aumentar a concentração e para desenvolver o coração, o corpo, para poder segurar o carro na pista. Até então, a Fórmula 1 não tinha esse hábito. Então, naquela corrida em 84, quando ele largou em 13º e foi ultrapassando todo mundo até chegar na cola do Prost, que era o primeiro, debaixo de chuva, o repórter da Globo chegou e falou para ele, Ayrton, como é que é a sensação dessa corrida aqui em Mônaco e tal? Porque a corrida foi interrompida no meio, porque a chuva aumentou a sua intensidade. E aí, ele ganhou perdendo, né, por assim dizer, porque se a corrida chegasse até o final, ele passava o Prost também, porque o objetivo dele era muito forte. E aí o repórter da Globo perguntou como é que tinha sido a sensação. Ele falou assim, olha, eu larguei atrás de uma nuvem de fumaça, não consegui aumentar a velocidade do carro, foi a primeira vez que a gente estava correndo com pneus iguais aos dos outros, eu larguei mal, mas Deus ajudou lá e deu tudo certo. Note que ele disse assim, olha, eu larguei mal, eu fiquei atrás da nuvem de fumaça, eu não consegui enxergar para ultrapassar. Em nenhum momento ele disse assim, os engenheiros não me ajudaram, o carro não era bom, a chuva me atrapalhou. Percebe a diferença na linguagem? Ele acreditava na capacidade dele de fazer. Isso só é possível se a gente tem bem claro os pontos fortes. Tranquilo? O outro aspecto aí é buscar autonomia. Buscar autonomia. Se você quer um exemplo, o exemplo que eu te dou é o do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno, quando ele começou a jogar lá, 93, 94, que ele apareceu, né, na mídia, na época no Cruzeiro ainda, o único talento que ele tinha era correr. Ele corria muito. E aí o que ele fazia em campo? Pegava a bola e saía correndo, né? Os outros jogadores não tinham o que fazer a não ser correr atrás dele.
porque o jogo estava todo indo para uma direção. Ele pegava a bola e sumia. E os jogadores do time adversário também não tinham o que fazer. Se deixasse ele lá, ele enrolava o goleiro e marcava. Ele buscava autonomia. Naquela ocasião da Copa que o Brasil perdeu para a França lá de 3-1, lembra? Foi em 98 essa Copa? Naquela ocasião o Ronaldo teve uma convulsão no domingo de manhã lá. E aí todo mundo falou assim: nossa, o Ronaldo não vai jogar, e o Brasil apresentou aquele desempenho medíocre, né? E um tempo depois entrevistaram o Filipão, aí perguntaram: Filipão, o que aconteceu e tal? Porque a dúvida natural, Ana, é a seguinte, ó: o Ronaldo era um só, tinha mais 10 jogadores, e por que cargas d'água, por causa de um só, a seleção inteira foi mal? E aí o Filipão disse assim, né? É que o Ronaldo, só a presença dele em campo já mudava o ritmo do jogo, porque ele assumia a posição de que resolveria qualquer situação com uma jogada, e em geral ele fazia isso. Ele nem precisava da braçadeira de capitão, ele buscava autonomia dentro do campo. E o Felipão ainda disse assim, né? Os colegas acreditavam que ele era capaz de resolver a coisa com uma jogada, porque ele assumia a liderança dentro do campo, ele buscava autonomia. Então, uma pessoa autorresponsável, ela assume o resultado, seja positivo ou negativo, ela expressa a fé em si mesma, ela não coloca o resultado das suas conquistas na mão do outro. Ah, deu certo porque, não sei, por sorte. Não foi sorte não, ela estava preparada, ela acreditava que ela era capaz, tanto é que ela se esforçava para que a coisa desse certo, e ela busca autonomia. Não precisa se nomear a pessoa para que ela corra atrás, ela toma a frente, né? Ela assume uma posição de vanguarda, e ela também tem autoconfiança mesmo quando contrariada. É importante a gente manter a autoconfiança mesmo quando contrariado. Você já deve ter conhecido pessoas que elas tinham um objetivo, aí basta apertar, o sujeito muda de ideia. Já viu gente assim? Ah, eu quero fazer tal coisa. Aí alguém aperta, ela, não, é verdade, melhor não mexer, não, isso aí não vai dar certo. A pessoa desiste, né? É um sonho fraco, um objetivo fraco. Nem para a pessoa mesmo aquilo ali fazia diferença. Isso provavelmente acontece muito com alguns alunos que começam o curso no ímpeto, fogo de palha, aí depois a família critica, a mulher começa a falar mal do curso, os filhos começam a cobrar a presença dele, o cara desiste do curso. Quando foi contrariado, ele perdeu aquela certeza que ele tinha. Ok? Alguma dúvida até aí? Uma vez que eu tenho a motivação interna, porque eu defini objetivos e entendi que aquilo que eu aceitei fazer passa a ser minha responsabilidade, o próximo item é aumentar a sua persistência. Porque é natural o problema surgir, entendeu, Bruno? É natural que a coisa mude. Então, volta o exemplo do casamento, ó. Era bom no começo porque a paixão estava acesa. Com o tempo, a coisa tende a cair na mesmice, na rotina. Então, o que precisa ser feito? Persistir. Então, todo projeto que a gente começa, ele tem aquele momento de fogo, né? E depois ele tende a cair numa mesmice. É aí que a gente tem que persistir. A persistência, ela pode ser desenvolvida se a gente entender que é preciso fazer 4 coisas. A primeira delas, Rafa, anote aí no cantinho aí, ó, um exemplo para você pesquisar depois. Madonna. Se você não sabe, em 1978 a Madonna desceu com $85 no bolso, lá em Nova York, num bairro de prostitutas e drogados.
Uma biógrafa disse certa vez que o apartamento dela era um purgueiro, ela rivalizava a cama com as baratas. Estava sozinha, tinha perdido a mãe com 6 anos de idade. Ela tentou fazer uma parceria com diversos grupos musicais, não deu certo. Foi backing vocal, dançarina de um tanto de cantor aí, que era mais famoso que ela na época, também não deu certo. Naquela época tinha um costume dos DJs em baladas gravar música e testar a música na balada. Ela emprestou as canções dela assim para uns 3 ou 4 DJs diferentes. Os caras faziam sucesso e ela não conseguia. Por quê? Porque ela estava associando o nome Madonna a outros artistas. Aí na hora que ela falou assim, você quer saber? Eu vou fazer isso aqui sozinha. Aí ela lançou aquele disco com 2 músicas ali que foi muito sucesso, né? Que é Like a Virgin e Holiday. Estourou. Está aí até hoje como a rainha do pop. Tudo porque ela enfrentou o obstáculo, mas ainda assim ela falou assim, não, eu vou superar isso aqui. O objetivo era forte bastante. Ela tinha a motivação interna necessária para vencer. Teve uma frase que ela disse certa vez, na biografia dela, que é autorizada, né? Ela disse assim, para uma criança, uma menina que perdeu a mãe aos 6 anos de idade, se eu passei por isso, eu passo por qualquer coisa. Então, às vezes a gente precisa entender que o obstáculo é o normal. O caminho ter dificuldades é o normal. Quando a coisa está muito fácil, aí é que a gente tem que estranhar. Ok? Item número 2, Bruno. Às vezes o que a gente precisa fazer é avaliar o método que a gente está usando, né? O primeiro campeonato de golfe do Tiger Woods, ele estava dando aquela batida e não estava dando certo, batendo e não estava dando certo. Aí o técnico dele falou assim, muda o swing, que é aquele movimento, né, que ele faz com o quadril. Vai começar a fazer desse jeito aqui. Ele começou a ganhar. Se tornou campeão de golfe por conta desse movimento de swing, que ele não estava entendendo que era aquilo ali que estava atrapalhando. Às vezes o que a gente precisa é dar um passo atrás e falar assim, olha, como que eu tenho levado a vida até hoje? Qual que é o problema que eu tenho na minha vida que eu não estou conseguindo resolver? Na hora que você define esse problema, você já começa a resolver esse problema. Porque o problema definido é 50% resolvido. Então, qual é o problema que você tem na sua vida que você ainda não conseguiu resolver? Às vezes você está atacando o problema com a estratégia errada. Às vezes é só uma mudança de hábito, é mais do que o suficiente para que você consiga sair daquela sinuca de bico. Okay? Número 3, sacrifícios pessoais. Às vezes, para você chegar a um determinado ponto que você almeja para alcançar um objetivo, você tem que abrir mão de preferências, tem que abrir mão do seu tempo, tem que abrir mão de dinheiro, tem que ir até a coisa te esgotar fisicamente, tem que abrir mão daquele fim de semana gostoso com os amigos. É isso. Às vezes o aluno não entende que ele vai ter que mudar o ritmo de vida para poder alcançar aquele objetivo. Então, às vezes a gente tem que trazer isso para ele. Olha, vão existir sacrifícios no meio do caminho? Sim. Mas o quanto que você está comprometido com o teu objetivo? Tudo isso justifica, né? Se você está realmente comprometido, é justificável você deixar algumas coisas de lado. Lembra lá do exemplo do casamento de novo, né? Eu disse aqui em cima que é um acordo que os dois assumem, abrindo mão de oportunidades, muitas vezes prazerosas, com outros parceiros. Exige sacrifício pessoal ou não? Muito, né? Exige paciência? Muito. Só que para manter a coisa certa, para persistir, às vezes é preciso ceder
em algumas vontades, em coisas que a gente acha certo, né? Às vezes a opinião do outro, o que é melhor para o projeto, não é o que eu quero. Então aí eu vou ter que ceder, vou ter que fazer um sacrifício pessoal. Note que até o momento é a primeira vez que a expressão sacrifícios pessoais aparece, porque o comprometimento não é só sacrifício, ele tem coisas boas também. É o comprometimento que faz você alcançar a meta, é o comprometimento que resolve problemas, é o comprometimento que te torna uma pessoa ativa. Porque às vezes você vê a pessoa, ela é meio mosca morta, o que está faltando? Objetivo. Uma vez que ela tem o objetivo, ela tem que se comprometer com a coisa, né? Não é só ter o objetivo e esperar que ele vai cair do céu, né? Tem um aspecto cultural muito forte, né? A gente vai falar que a pessoa vai casar. Vamos de novo exemplo do casamento, que ele sacramenta essa questão aí. Fulano vai casar sábado. Ah, vamos lá enforcar o fulano. Vamos lá enforcar o cara? Não, eu vou lá chutar o banquinho lá para enforcar o cara. Remete à morte, né? Remete a coisa que você vai ter que deixar, como se só houvesse prazeres na gandaia, na vida de balada, né? Na galinhagem, e não é nada disso, né? Então, o sacrifício pessoal é uma parte do todo, que é o comprometimento. E por último, olha aí, isso, às vezes a coisa não vai estar boa, mas ainda assim eu tenho que permanecer focado, senão a minha persistência vai minando. Vou te dar um exemplo. Pelé, final da década de 70, ele não ia jogar a Copa de 70, aí o governo militar, se não me falha a memória, era o Geisel, obrigou o Pelé a jogar. Pelé não queria jogar a Copa de 70. Aí o militar que estava no poder falou: não, ele vai jogar, ué. O Brasil está esperando o cara jogar, como é que não vai jogar? Vai jogar. E ele foi, mas ele foi com o corpo pesado, ele não estava contente, não queria jogar. Aí, no final das contas, falou: já que eu estou aqui, deixa eu jogar. Jogou, deu tudo certo, né? O Brasil ganhou, aquela coisa toda. Só que ele voltou para o Brasil chateado. Falou: quer saber? Eu vou parar de jogar bola, vou me aposentar. Se aposentou e quebrou. Arrumou uma dívida de 5 milhões de dólares, não sabia o que fazer, teve que voltar a jogar bola no Cosmos de Nova York por um contrato de 5 milhões. Ele teve que permanecer jogando bola mesmo a contragosto, sabendo que ele ia ganhar aquele dinheiro para pagar a dívida. Então, às vezes, a gente se sente insatisfeito, e a tendência na insatisfação é desistir. Por isso que essas 4 coisas, superar os obstáculos, rever as suas estratégias ou métodos, fazer sacrifícios pessoais e permanecer mesmo insatisfeito, são a chave para você desenvolver a persistência. Tem gente que fala de resiliência. Resiliência, a capacidade de você suportar a pressão, e assim que acaba essa pressão, você volta ao estado original, né? É um termo vindo aí da física, né? Você pega lá uma pedra de carvão, sob calor e pressão, ela se transforma num diamante, né? Se ela ficar no frio e sem pressão, ela se transforma nesse grafite que a gente usa no lápis. O grafite é frágil, o diamante é o objeto mais duro do planeta, né, que a gente tem conhecimento. Além do vibrânio, que é o escudo do Capitão América. Mas olha a diferença. Se a gente há de se tornar ou não um diamante, depende da nossa persistência, da nossa capacidade de suportar obstáculo, de resistir à pressão. Para tudo isso, o que tem que ser feito? Que é o ponto fundamental aí. Assumir o compromisso feito
e resistir. Se no começo do calor, no começo da pressão a gente recua, se falta persistência, a gente nunca consegue chegar até o final de um acordo. Agora é a parte mais bonita para nossa psicanalista presente. Se falta persistência, eu acumulo os fracassos, eu realimento aquela causa que a gente falou aqui. Uhum. Eu vou manter de novo o foco nos erros do passado. Tem gente que começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina. Com o tempo, a própria pessoa vai alimentando o fenômeno humano. Ela vai acumulando o número de fracassos, né? Então é isso. Alguma dúvida do que é o comprometimento? Ele é melhor, ele é mais bom do que ruim, tá? Não entenda a palavra comprometimento como uma coisa negativa. Pensa aí em quantas coisas positivas você já conseguiu por causa do comprometimento, por causa do ato de ter assumido um acordo e cumprido. Então, você entende esse conceito, ele passa a ser uma coisa mais aceitável, mais agradável, né? Você vê lá grandes empresários, eles vão colocar isso. Grandes empreendedores, eles são comprometidos. Tinha um objetivo forte, assumiu a bronca, não, a responsabilidade é minha, então eu vou fazer, e persistiu. Tem uma frase que é a seguinte, né? O que separa o amador do profissional é a persistência e a paciência. Persistência e paciência. Se a gente não tem isso, a gente vai desistir no meio do caminho, aí a gente não vai conseguir realizar o objetivo. Aí a gente tenta de novo, não consegue, tenta de novo, não consegue. Então, Simon, como é que eu faço para demonstrar o comprometimento no trabalho? Como que eu faço para demonstrar comprometimento no trabalho? Número 1, Luiz. Então não basta eu ter comprometimento comigo, eu preciso deixar claro isso, eu preciso demonstrar interesse, eu preciso querer saber como é que as coisas estão indo, por que elas estão sendo feitas de tal forma. Podia ser resumido aqui com curiosidade, né? Se você for curioso, você vai atrás, você vai demonstrar isso, você vai deixar os outros saber que você está interessado, que a coisa dê certo. Número 2, Bruno, fazer o possível. Às vezes o possível não é o nosso melhor. Acho que é o Cortella que fala isso, né? Que nos Estados Unidos, qualquer coisa que você pede, eles não vão falar que vão fazer o melhor. Eles vão falar assim, eu vou fazer o possível. Qualquer coisa que você pede, eles respondem, eu vou fazer o possível. Já o brasileiro fala assim, eu vou fazer o meu melhor. Às vezes o meu melhor é insuficiente. Às vezes o meu melhor, por mais que eu me esforce, é insuficiente para aquilo que é preciso. Por isso que a gente tem que acostumar a colocar para si que vai fazer o possível. Porque às vezes o possível não é o mesmo que o melhor. E às vezes o meu melhor pode ser insuficiente. Não está na categoria da quantidade aí. Está na categoria da qualidade. Você está pensando em termos de quantidade. Você está pensando em termos de quantidade. Eu vou fazer tudo. Tudo é quantidade. Eu posso fazer o meu melhor, mas o meu melhor, às vezes, mesmo sendo tudo que eu posso fazer, não é o bastante. Olha aí, número 3. Vamos na sequência, no item 4 eu vou responder essa sua dúvida aí. Número 3. Isso aqui ajuda a lidar com a expectativa. Porque uma vez que você colocou ali para o outro um acordo, né? Você assumiu um acordo, o outro cria uma expectativa. É diferente daquilo que a gente já havia dito sobre a expectativa subentendida, lembra? Ela é subentendida quando você não disse. Agora, quando você fez uma promessa verbal ou escrita de que vai fazer tal coisa, a outra pessoa tem o direito de esperar. Mas se não acontece, você gera frustração. Rita, lê para nós o item 4. Na dúvida,
Quem é que faz o impossível? Super-herói. Nós não somos super-heróis. Não, Simon, mas não ficou resolvida a questão. O meu melhor é o meu tudo. E ainda não foi o suficiente. Aí eu peço ajuda para outra pessoa, porque aí o melhor da outra pessoa, junto com o meu melhor, pode dar aquilo que é possível, aquilo que é preciso. Para gerar sinergia, eu tenho que somar o meu melhor com o melhor do outro, e a gente tem que fazer uma terceira coisa. Melhor ainda. Só que para isso aí, Rita, não adianta eu me contentar só com o que eu posso fazer. Às vezes tem acordos que a gente assume, a gente não consegue e também não pede ajuda. Às vezes o que falta é só pedir ajuda. Levantar a mão e falar, não vou dar conta, vou precisar de alguém aqui, para que eu consiga cumprir com aquele acordo assumido. Tranquilo? Então, olha, todas as vezes que você deixar claro o seu interesse, fazer o possível, não só o melhor, né? Detalhe, fazer o possível para cumprir o que prometer. Isso aí é fundamental. Quando perceber que vai dar alguma coisa errada, avisar quem está ali envolvido, para que a pessoa não crie uma frustração. E na dúvida você pedir ajuda, você vai estar demonstrando o seu comprometimento. Porque é muito comum as empresas, associações, qualquer outra pessoa, né, num casamento, num trabalho em equipe, não, o colega não é comprometido. Ele pode até ser, só que ele não deixa claro. Não adianta ser comprometido aqui, ó. A gente tem que ser comprometido e deixar os outros verem que a gente é comprometido. Tem que demonstrar o comprometimento. Para finalizar, tem uma frase que aí está aí no rodapé. Essa frase é muito bonita. Ela diz assim, olha, normalmente, quando uma pessoa espera que a outra seja comprometida, ela não quer que a outra dê seu sangue, quer apenas perceber seu esforço. Eu estou vendo que a pessoa ainda não conseguiu cumprir aquilo que ela me prometeu, mas ela está se esforçando, está dando o seu melhor, está fazendo o possível. Quando a gente fala de comprometimento, a gente não quer sacrifício, a gente quer ver o esforço, a gente quer perceber que a pessoa está empenhada. Quem já apanhou fruta em árvore? Quem já apanhou fruta em árvore? Não tinha frutas que estavam mais altas um pouquinho? A gente não tinha que empenhar. É isso. Tem objetivos que são um pouco mais desafiadores, exige um pouco mais de empenho, exige um pouco mais de esforço. Tá bom? Dúvidas? Nada? Então ficamos por aqui. Uma boa semana para vocês. Muito obrigado.